foco hoje é uma gestão administrativa. Dentro dessa gestão administrativa, nós vamos falar da parte financeira e também da parte de folha de pagamento. Então, nós colocamos a folha de pagamento nessa parte de gestão financeira por conta das provisões. Então, todo funcionário, folha de pagamento, você tem que fazer as provisões mensais, onde cada mês aquela despesa referente àquele funcionário, ele acrescenta na despesa mensal da empresa, para quando no futuro o funcionário for tirar férias, você fez a gestão financeira da folha de pagamento e também quando ele for pagar o 13º, você fez a gestão do 13º dele, não passa aquele sufoco no final de ano de tirar um valor expressivo do seu caixa para poder pagar a folha de pagamento. Se você executa a gestão da folha de pagamento, ela reflete lá na gestão financeira. Então, uma faz parte da outra. O que é? A gestão financeira é um procedimento administrativo. Como fazer? Passo a passo de como fazer. Vamos mostrar na prática como fazer uma gestão financeira correta. Qual é a importância dela? É o monitoramento da saúde financeira da empresa. E o resultado é a execução de objetivos e metas que você vai colocar no decorrer do tempo. O que é uma gestão financeira? É um conjunto de ações realizadas pelo gestor da empresa que busca a obtenção de melhores resultados e o máximo de lucro. A ferramenta utilizada é o procedimento administrativo. Nesse procedimento administrativo, você tem o planejamento, a execução, análise e controle das atividades financeiras. Tá conseguindo ouvir aí, David? Faz um joinha aí para nós. Show de bola, vamos embora. Como fazer essa gestão financeira? O primeiro passo é ressignificar. O que significa isso? Você, como pessoa, se transformar. Então, sair daquele modo de execução, que muitas das vezes, sem orientação, é o modo errado de fazer uma gestão financeira. Então, você tem que colocar na sua cabeça o seguinte: eu preciso mudar a forma que eu estou fazendo. Não posso continuar do mesmo jeito que está. Então, você tem que aceitar essa mudança. Entender essa transformação. Segundo passo, planejar. Você tem que separar um tempo livre para você só fazer a parte administrativa, que é muito importante. Então, toda segunda-feira pela manhã, toda sexta-feira pela manhã, ou segunda e sexta. Então, separe um momento livre só para fazer a parte administrativa, só para fazer a análise das informações que você colheu durante o tempo. Terceiro passo, executar. Então, você planejou, depois você executa. Se você tem um planejamento sem ação, ele não tem resultado. Então, o que você planejar, você executa. E o quarto passo, analisar os resultados. Então, você planejou, executou, pegou os resultados, mesmo positivo ou negativo, analise e tome a decisão. Como transformar a empresa? Primeiro, ressignificar. Um dos maiores erros na gestão empresarial é misturar sua vida pessoal com o financeiro da empresa, quebrando assim o princípio da entidade. O patrimônio da entidade não se confunde com os patrimônios particulares. Esse é o primeiro passo para a mudança. Estipule um valor de prolabore, execute e organize a sua vida pessoal para não afetar a saúde financeira da sua empresa. Segundo, planejar. Como fazer um planejamento sem informações? Não tem jeito. Então, você tem que criar o seu fluxo de caixa, anote todos os seus movimentos, todas as saídas, todas as entradas, todas as despesas,
Com esses dados, você pode analisar a situação atual e fazer projeções futuras, encontrando os erros e ajustando caso necessite. Executar. Crie o seu capital de giro. A empresa ela precisa de um capital de giro para custear a sua operação durante aquele período. Então, o período do mês de venda ou serviço, aquele capital de giro ele vai retornar com o tempo. Então, ele serve para você fazer uma análise simples quando você inicia o mês com um determinado valor de capital de giro. Quando você finaliza o mês, aquele capital de giro deve retornar ao caixa. Você vê se está acontecendo isso ou não. Se você não tem um capital de giro, crie ele. Qual a melhor forma de criar um capital de giro? Pega o seu faturamento diário e separe 1% do faturamento. Todo dia. Faturei X, quanto que é 1%? Pega aquele valor, separa. Isso não vai te causar nenhum prejuízo, porque o valor é baixo e você, com o tempo, vai conseguir criar o seu capital de giro. Você deixando esse valor no seu caixa, você vai usar ele. Então, tire pouco todos os meses, todos os dias, mas tire. Com o tempo, você vai executar e vai ter um capital de giro. Feito isso, vamos analisar. Após realizar a mudança de atitude, colher os dados, executar, criar o seu capital de giro, nós podemos analisar os resultados. Crie metas, crie objetivos, projeção de investimento e, novamente, planejou, analisou, começa a executar de novo. Qual a importância de fazer a gestão financeira? Uma gestão financeira eficiente faz com que a saúde financeira da sua empresa, em momentos difíceis, passe com vida. Um exemplo disso que nós passamos agora foi a pandemia. Se todas as empresas que fecharam tivessem uma gestão financeira correta, ela não tinha falido. O maior erro das empresas hoje é viver um mês após o outro. Então você fatura esse mês, pegou o dinheiro, começa a pagar as contas do mês que vem. Faturou o mês, começa a pagar as contas do próximo mês e assim por diante. Então é através de um planejamento e execução eficiente, a empresa consegue realizar os seus objetivos e metas de crescimento. Então, na nossa tela, você vai conseguir ver de qual lado você prefere estar. Chega no final do mês, você está do lado da preocupação ou do lado da felicidade. Resultado. Qual é o resultado de uma gestão financeira? O resultado disso é uma empresa com saúde financeira, uma empresa sólida, sem receio de dificuldade e com o objetivo a ser alcançado mais perto. Coerência em suas decisões, crescimento alcançado. Na prática, como que eu vou fazer essa transformação, essa ressignificação? Separe totalmente, mais uma vez, separe totalmente a sua vida pessoal da vida financeira da empresa. Estipule um prolabore e execute. Você, como proprietário, tem o direito de ter um salário. Estipule um prolabore e executa. 2. Planejar. Anote todo o seu movimento financeiro. Vamos mapear entrada e saída. Executar. Se tiver capital de giro, aumente. Se não tiver, crie seu capital de giro. Separa 1% do faturamento diário, coloque para criar ou aumentar o seu capital de giro. Feito isso, analise seus dados. Tome decisões mais acertadas. Corte gastos desnecessários. Planeje o investimento e cresça. Quando você vai o segundo passo, que é anotar todo o seu movimento financeiro, quando chegar lá no último, você vai conseguir tomar a decisão mais acertada. Porque você vai estar dominando todos os números da sua empresa. E isso vai te ajudar, vai clarear a sua mente para tomar a decisão correta.
Aqui nós exemplificamos as despesas mensais de uma empresa. Pode ser de serviço, pode ser comércio, tá? Não importa. Mas, no grosso, todas as empresas geralmente têm as mesmas despesas. Então, aluguel, condomínio, telefone fixo, sistema. Toda empresa tem um sistema de emissor de nota. Toda empresa tem um sistema de caixa. Então, tem essa despesa mensal. Salário. Os itens em vermelho são as provisões. Então, provisão de férias. Seu funcionário todo ano vai tirar férias. Então, mês a mês, você tem que pegar o salário dele, dividir por 12, e essa parcela, 1/12, você deve separar mensalmente. Então, você tem que criar essa despesa, criar esse hábito de mês a mês, separar a provisão das férias do seu funcionário. Lembrando que é 1/12 mais é o salário mais 1/3. Então, divide 1.212 por 3 e depois soma novamente com o salário do funcionário. E aí você divide por 12, que vai saber o valor da provisão mensal. Provisão no 13º. Todo final de ano o seu funcionário tem 13º. Ele pode ter iniciado em qualquer época do ano, mas ele vai ter o 13º dele. Primeira parcela em novembro, segunda parcela em dezembro. Pode ser antes de novembro a primeira? Pode. Então, é a mesma coisa das férias. Pega o salário, divide por 12, achou o valor da provisão mensal. Prolabore. Então, execute, coloque lá na despesa mensal do seu financeiro o seu prolabore e executa. Vale transporte, INSS, FGTS, alimentação do funcionário, até mesmo lanche do mês, o celular da empresa, provisão de IPTU. Se você aluga um local, todo ano você vai pagar o IPTU. Então, pega o IPTU do local que você aluga, divide pelos 12 meses, faz uma provisão todo mês. Quando você chegar no ano seguinte, você ainda pega aquele desconto. Então, quando você vai pagar o IPTU, se você pagar à vista, você tem um percentual de desconto. Se você paga parcelado, você não tem desconto. Então, se você faz essa provisão mensal, quando ele chega lá no início do ano que vem, você paga ele à vista e ainda pega o desconto. Água do mês, energia, Simples Nacional. Simples Nacional aqui, ele está como exemplo, mas se a minha empresa é do lucro presumido, eu tenho Imposto de Renda Pessoa Jurídica, PIS, COFINS, CSLL, ISS ou ICMS, tá? Então é o grupo de impostos aqui. Tem um ICMS-ST, sou comércio. Todo mês eu tenho ICMS-ST, é uma despesa variável, é um custo variável, tá? Então, ele está aqui como exemplo. Contabilidade, provisão, é o fechamento anual da contabilidade. Então, todo final de ano a contabilidade tem o seu fechamento anual. Então, você pega, faz a provisão todos os meses, mesma coisa de folha de pagamento. Pega o valor dos honorários, divide por 12, qual é o valor que eu tenho que guardar todos os meses? Material de limpeza, fornecedores. Então, nesse caso, o fornecedor pode ser dois aspectos. O estoque que você compra, né, para revender, quando é comércio. Sou prestador de serviço, não tenho estoque para revender. Qual é a minha despesa? Maquinário. Então, se você presta serviço, você precisa ter ferramentas. Então, aqui entra nos fornecedores. Fez esse levantamento de dados, anotou todas as suas despesas mensal, toda a sua execução do mês. Veja qual o percentual que cada uma está consumindo no seu faturamento e analise. O aluguel, meu aluguel está sendo 7% do meu faturamento. A minha folha de pagamento, 15%. Meu prolabore, 5%. A minha alimentação, 12%. Os impostos que eu estou pagando, 18%. As provisões, olha a provisão. Compensa você chegar lá no final do ano e passar uma dificuldade para pagar o 13º do seu funcionário?
sendo que 3%, se você fizer todo mês, 3% é só provisão. Então, isso não vai te trazer aperto nenhum por mês. Se você fizer essas provisões, não vai te fazer falta. Vamos no fluxo de caixa. Por que é importante o meu fluxo de caixa? O fluxo de caixa te diz muitas coisas. Uma delas é o seguinte: a minha empresa tem saúde financeira em qual período do mês? Então você mapeia suas receitas durante o mês. Com o resultado do seu mapeamento, você vê o seu fluxo de caixa. Para que isso? Para você adequar as suas despesas dentro do seu fluxo de caixa. Então aqui nós temos um exemplo de um fluxo de caixa real. Ele acontece mesmo, tá? Não é fictício, é real. Então a empresa inicia no dia 1º com um faturamento maior, a despesa está abaixo, dia 2 a despesa continua abaixo, dia 3 é um domingo, dia 4 continua abaixo, dia 5 continua abaixo das receitas, dia 6 ela dá um pico. Por que esse pico aqui? Folha de pagamento. O que eu tenho dia 6? Eu tenho folha de pagamento funcionário, FGTS funcionário. Então eu posso, do dia 1º ao dia 6, eu posso ter muita despesa aqui? Não, não posso. Porque eu sei que do dia 6 ou dia 7, eu vou ter um pico de despesa alto, que é a folha de pagamento. Depois desse dia, qual é o próximo? Aí você vai analisando. Dia 8, 9, 10, domingo. Qual é o próximo? Dia 20, onde eu tenho impostos vencendo, adiantamento de funcionário quando tem, e você tem que adequar todas as suas despesas para ficar sempre abaixo da sua receita. Por isso que é importante o fluxo de caixa. Aqui um fluxo de caixa ideal. Nós temos todos os dias, tirando aqui dia 6 e o dia 21, abaixo das receitas. Então isso quer dizer o quê? Que a empresa está com uma saúde financeira boa. Ela conseguiu colocar as despesas dentro dos dias que dissolveu dentro do seu caixa. Você não precisou tirar dinheiro de um dia anterior, de outra época, para cobrir aquele dia. Então, você vai fazer a aquisição do seu fornecedor, analise qual é o prazo que ele te entrega. Eu vou comprar no fornecedor X, ele me entrega em 2 dias, com um boleto de 15 dias. Então, se eu pedir dia 10, ele vai me entregar aqui no máximo dia 13. Dia 13, o primeiro boleto vai vencer em 15 dias. Então, eu vou conseguir colocar esse boleto dentro do meu fluxo de caixa? Analise esse fluxo de caixa para ver se você compra naquela determinada época. O fluxo de caixa ele serve principalmente para isso, para você ver melhores épocas de execução. Qual é o segredo de você controlar o seu fluxo de caixa? Comprar corretamente, colocar as suas despesas no dia correto. Então você analisa os seus fornecedores, prazo de entrega, prazo de vencimento de boleto, se é à vista, se é a prazo, analise isso e coloque as suas despesas no dia correto. Eu tenho folha de pagamento todo dia, todo mês, no dia 6 ou 7. Então, esse dia eu não posso colocar fornecedor nenhum para pagar. Você já elimina esse dia. Dia 20 eu tenho Simples Nacional. Já elimina dia 20 para pagamento de fornecedor. Minha água, minha luz, você tem que dissolver todas aquelas despesas durante o mês. Fluxo de caixa anual. Então, você pegou os dados durante o ano todo, todos os meses. Lançou na planilha, fez o gráfico, você vê a saúde financeira da empresa. No decorrer do mês, do ano, no decorrer do ano todinho. Então, a despesa ficou o ano inteiro abaixo da receita? Maravilha. Estou conseguindo comprar legal, estou fazendo uma gestão bacana. Fluxo de caixa negativo.
Você começou o ano com mais vendas do que despesa, e a sua despesa foi aumentando, que é normal, a despesa aumentar conforme a sua receita aumenta, a despesa também aumenta. Mas chegou um determinado período aqui, em agosto, inverteu. Estou com mais despesa do que receita. Da onde que eu vou tirar esse dinheiro aqui? Está negativo. Você vai consumir no seu capital de giro. No determinado período, seu capital de giro vai terminar. Ele vai esgotar. Quem é que tem que colocar dinheiro na empresa? Você, dono. Então, o fluxo de caixa anual ele serve para você ter esse equilíbrio. Se você vê que as suas despesas estão aumentando, aumentando, aumentando e não está reduzindo, não está diminuindo, alguma coisa está errada. Então, analise suas despesas. Quem é o responsável por tudo isso? Quem executa a gestão financeira é você, sócio administrador. Você é o proprietário. Quem executa é você. Não caia na besteira de deixar funcionário fazer a sua tarefa. Sócio administrador não passa tarefa, não designa tarefa para funcionário. Então, pegue a tarefa que é sua, de responsabilidade do proprietário, para analisar, para executar, faça. Um dos maiores erros da empresa é deixar na mão do funcionário realizar compra. O coração do seu fluxo de caixa são as compras. Se você terceiriza isso com ele, ele não tem noção do que é um fluxo de caixa. Ele não vai saber qual a melhor data de compra. Não vai saber aonde vai comprar em determinado período para poder amortizar legal. Então faça isso você, não terceirize. Agora vamos falar um pouco sobre planejamento pessoal. Por quê? Você como sócio, se você não organiza a sua vida pessoal financeira e não separa da gestão financeira da sua empresa, começa a misturar tudo, a sua empresa vai para o buraco. Então, você precisa primeiro se organizar. Antes de começar a executar a sua gestão financeira da empresa, organize a sua vida. Organize a sua vida pessoal. Isso é muito importante, pois a fonte de renda é totalmente ligada à sua empresa. Então, o seu salário, o seu prolabore, vem da empresa. Se você não tomar cuidado com ele, você acaba perdendo a sua fonte de renda. Por isso, anote as suas despesas fixas para sobreviver. Veja se consegue colocar no valor estipulado como prolabore. Para isso, existem algumas ferramentas, como aplicativo, ou controle físico mesmo, caderno. Compra um caderninho na papelaria e vai colocando. Dia tal, hoje, comprei pão lá na padaria, valor tal. Paguei energia, valor tal. Chega no final do mês, você sabe todos os seus gastos. Os melhores aplicativos de 2022 para gestão financeira pessoal. Mobiles, Orçamento Fácil, Organize, Minhas Economias, Money Lover, Moneyfi, CoinKeeper e Guia Bolso. Planejamento pessoal. Agora que você encontrou o valor do seu Prolabore, compare com o faturamento mensal. Veja qual o percentual do seu Prolabore está comprometendo o faturamento da empresa. Você tem que observar alguns aspectos. Primeiro deles, estipula um valor que consiga separar os gastos pessoais dos gastos da empresa. 2. O valor do Prolabore não pode prejudicar o caixa da empresa. 3. Analisar a adaptabilidade do padrão de vida ao valor estipulado. 4. Tempo da empresa. A empresa nova, o Prolabore é baixo. Se a empresa tem mais tempo, você reajusta seu Prolabore. A empresa vai crescendo, seu Prolabore vai aumentando. Lembrando que no Prolabore vai incidir INSS, 11% de contribuição. Ok, Jane, pode falar.
Então, você pode planejar um prolabore baixo e realizar distribuições trimestrais, semestrais ou anuais. Então, eu vou estipular um valor de um salário mínimo para pagar 11% de INSS. Mas eu vou fazer distribuição de lucro de 3 em 3 meses. Então, eu coloco um salário baixo, de 3 em 3 meses, eu fecho, vejo quanto que a empresa tem de caixa. Não, vou tirar X de distribuição de lucro. Ou não, vou fazer isso de 6 em 6 meses. Então, eu vou fazer isso todo final de ano. Então, não confunda prolabore com distribuição de lucro. Prolabore é o seu salário mensal, todo mês. Distribuição de lucro é a apuração. Você fechou de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6, ou no ano. O capital veio aumentando. Dentro daquele capital que veio aumentando, você estipula um valor para retirada de lucro.